Então, numa outra dimensão, na perspectiva que esta escola em viagem quer dizer também levar a educação para fora da escola, que importância atribui esta relação da educação, neste caso de um desafio lançado a professores e alunos, para saírem da escola e continuarem o seu processo educativo fora daquilo que são as fronteiras físicas da escola? Muito bem. É uma dimensão fundamental, não é? A contextualização da aprendizagem que é promovida no espaço escolar é muito importante e, portanto, poder levar os alunos a locais onde possam testemunhar e até participar, de alguma maneira, na observação daquilo que, teoricamente, aprendem na sala de aula é fundamental. Estou a falar em termos científicos, porque nós temos locais de interesse científico que os alunos podem visitar, não só museus, mas também centros de investigação, que têm atividades muito interessantes para os alunos, faculdades, universidades, institutos, e, portanto, nesse aspecto eles podem testemunhar laboratórios, por exemplo, podem testemunhar in loco experiências ou atividades que lhes permitem confirmar, se assim podemos dizer, ou pelo menos testemunhar aprendizagens que adquirem, quer através na sala de aula, através do professor, quer através do manual e dos materiais pedagógicos de apoio. Isso é muito importante. Eu falei na ciência, mas podia falar na história. A história é o exemplo mais fácil, entre aspas, porque é assim também o mais tradicional. Normalmente as escolas recorrem muito aos professores de história para a organização de visitas de estudo. Mas a ciência hoje em dia tem um papel cada vez mais importante nestas iniciativas. E mesmo em visitas de campo, em estudos, em passeios pela serra, pela montanha, pelo campo, em que se testemunha e se observam desde espécimes de botânica até animais. Portanto, tudo isso são oportunidades de aprendizagem, de contextualização de uma aprendizagem que não deve ficar de maneira nenhuma apenas pelos livros. Mas parece que este desafio também era interessante poder expandi-lo à área profissional, ao mundo das empresas, da economia, sair para fora daquilo que é a fronteira física das escolas e ir ao encontro do mundo da economia, das empresas, completamente das profissões. Penso que sim, penso que sim. Nós hoje no secundário isso acontece mais, porque temos a oferta do ensino profissional, em que de facto isso se justifica, é evidente, porque o ensino profissional promove precisamente a articulação entre a escola e a empresa, entre a educação e formação e o contexto do emprego, do trabalho, e isso é muito importante, eles também contactarem com uma fábrica, com um espaço de trabalho, um serviço, tudo isso é muito importante. Mas também temos uma outra oferta, que são os cursos vocacionais, por exemplo, no ensino básico e no ensino secundário, começam mais cedo, começam com jovens a partir dos 13 anos, e também esta ligação ao mundo do trabalho é muito forte. É forte na concepção dos cursos e torna-se muito mais forte com a articulação entre a escola e as empresas. E nesse aspecto, eu penso que este programa também pode trazer uma mais-valia muito, muito boa. Ainda neste universo da relação com o trabalho e com a economia, hoje em dia este mercado de trabalho valoriza muito as competências transversais, as soft skills. Como é que a nossa escola está a responder a esse desafio, nomeadamente ao nível básico e secundário, preparando e desenvolvendo as competências transversais dos nossos jovens estudantes que frequentam o básico e o secundário? Ora bem, nós organizamos o nosso ensino no sentido de proporcionar às nossas crianças e jovens o conhecimento fundamental e essencial para que possam depois desenvolver a sua aprendizagem com a sua própria autonomia, serem autónomos na sua vida e ao longo da sua vida. E, portanto, com base nesse conhecimento, naturalmente, e em conjunto com esse conhecimento científico, se quisermos, vem naturalmente uma diversidade de capacidades que são essas soft skills que fazem parte da formação integral de todos os nossos jovens. E, nesse sentido, as escolas cada vez mais têm essa noção. Cada vez mais têm essa noção, articulam o ensino dos conteúdos dos programas e metas curriculares do ensino básico e secundário com atividades transversais, com projetos transversais, com programas transversais. E é muitas vezes também ao nível destes projetos
que se promovem as visitas de estudo. Portanto, as visitas de estudo não decorrem apenas da disciplina, mas também de projetos que são muitas vezes na escola já transversais, eles próprios. E, portanto, essa transversalidade dos projetos acaba por ser transposta depois para fora da escola. E é esta transposição que deve existir não só na disciplina em si, mas nestes projetos transversais. Ainda ao nível destas competências extracurriculares, para além daquilo que é o currículo mais clássico, a área da educação para a cidadania tem merecido uma atenção especial? Acha que estamos a fazer aquilo que precisamos de fazer em termos de investimento da educação para a cidadania? Eu penso que estamos no bom caminho. A educação para a cidadania tem 3 vertentes muito claras. Tem uma que é a possibilidade das escolas poderem oferecer disciplina numa área específica ou numa área multidimensional, abrangendo várias áreas da educação para a cidadania. Desde a educação financeira, a educação rodoviária, a educação para o consumidor, a educação para a saúde. Portanto, há muitas áreas. Nós identificamos, neste momento em trabalho, através da Direção-Geral da Educação, que coordena estes projetos, 14 áreas específicas no âmbito da educação para a cidadania. E as escolas têm autonomia. Nós temos vindo a dar maior flexibilidade ao currículo, no sentido das escolas terem mais autonomia na decisão de criação de disciplina da oferta de escola, que é uma das possibilidades. A segunda possibilidade é a oferta complementar. A terceira possibilidade é não oferecer a disciplina, mas desenvolver projetos transdisciplinares, que são, cujos conteúdos e cujo objeto é promovido em várias disciplinas, sendo que nos programas das disciplinas já estão inscritos naturalmente temas que são trabalhados dentro do próprio programa e que são de áreas específicas da educação para a cidadania. Portanto, as escolas já desenvolvem esta transversalidade. A informação que nós temos neste momento é de que cada vez há mais projetos no domínio da educação para a cidadania e a monitorização que temos feito revela que nunca houve tantos projetos como temos neste momento. Um outro eixo importante tem a ver com a cidadania global. Esta escola em viagem também se destina, com certeza, a preparar cidadãos para a globalização. Como é que a escola, particularmente no ensino básico e secundário, está a enfrentar esse desafio de preparar jovens que vão viver num mundo completamente globalizado? Pois, essa é uma das questões interessantes deste programa. Por um lado, temos um mundo cada vez mais globalizado e, portanto, um acesso mais facilitado por parte dos nossos jovens à informação através da internet. Por outro lado, pensamos que há uma grande necessidade de localizar algumas destas questões e algum destes conhecimentos. Ou seja, uma coisa é ver num computador, ou na televisão, ou no cinema, aspectos que são globais e nós temos acesso cada vez mais a mais informação que nos torna, em alguns aspectos, mais parecidos com outros povos e com outras culturas, mas é muito importante a nível interno, neste caso, como este programa é dedicado ao espaço nacional, conhecer a especificidade das várias regiões. Naturalmente, a globalização é um fator fundamental e mais presente cada vez mais no nosso dia-a-dia. E, portanto, nas escolas isso também acontece. Quando se fala de escola em viagem, também remetemos aqui para uma metáfora de uma escola em movimento, dinâmica, viva. Como é que vê a escola portuguesa neste início do século XXI a responder a este desafio de uma escola em viagem, uma escola em movimento? Ou temos uma escola parada e anquilosada, fechada? Qual é o seu olhar sobre este desafio da escola em movimento? Eu penso que temos uma escola cada vez mais em movimento. Cada vez mais o que vejo, o que observo, quer da minha experiência anterior enquanto professor, quer da minha experiência enquanto diretor-geral, quer agora enquanto secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, o que eu testemunho cada vez mais é o dinamismo das escolas. E, portanto, eu vejo as escolas em movimento permanente. E cada vez há mais escolas a serem mais dinâmicas e a promoverem mais projetos e mais programas. Portanto, nesse sentido, eu penso que o grande desafio da escola é o planeamento e a organização das atividades, no sentido de proporcionar aos seus alunos uma maior diversidade de atividades, o que contrasta com a escola tradicional, que era uma escola apenas de sala de aula. A sala de aula é fundamental, porque é a base
do trabalho, mas depois é preciso ir muito mais além. E nesse aspecto eu penso que as escolas estão a dar um testemunho muito grande relativamente a esta diversidade e a esta multiplicidade de projetos. Como nota final, que mensagem é que gostaria de deixar a estudantes que estão no secundário, no 10º, 11º, 12º, ou numa escola profissional, também cumprindo esses desafios da sua formação, que mensagem é que gostava de lhes deixar? Eu deixaria uma mensagem de que o conhecimento é fundamental na nossa formação de base. Esse conhecimento é fundamental, mas manifestando sempre um espírito de abertura relativamente à nova informação. Ou seja, a aprendizagem hoje não fica fechada na escola, não é que alguma vez tenha ficado, mas havia uma tradição de a fechar muito na escola. A aprendizagem vai muito para além da escola, a aprendizagem é permanente e é ao longo de toda a vida. E, portanto, quando se obtém um certificado ou um diploma da escola, isso não significa que se fechou essa possibilidade de aprender. Pelo contrário, o que se abriu foi um horizonte ainda maior para ainda uma aprendizagem mais permanente e mais profunda de conhecimentos e de experiências, naturalmente, para as quais a escola apenas deu início, abriu as portas, mas o horizonte que se abre após a escola é enorme e muito maior ainda do que a escola.